Bom, o dado mais importante é esse daqui, né? O regime não se sustenta, a pressão é muito grande, as contradições internas são muito grandes. Já chamaram as Forças Armadas para intervir contra uma manifestação política. E, logicamente, que as Forças Armadas são pilar de estabilidade do regime dos exploradores em última instância. Se o negócio começar a se desagregar, se o resto da burocracia estatal, Congresso, Judiciário, perder o controle, o setor mais sólido da burocracia estatal, que são as Forças Armadas, vai ter que intervir para contornar a situação. Até o momento, não apareceu nenhum elemento que diga o contrário. A situação vai de mal a pior, né? Muita gente, quando viu a crise do Temer, achou assim que agora é a hora das massas intervirem, conquistar alguma coisa e tal. Por isso também tem esse negócio das diretas. Eles avaliam a situação política de uma maneira errada, né? Que é a seguinte: a crise do regime leva à democracia e empurra o regime político para a esquerda. Não, a crise do regime leva o regime político para a direita. Porque a burguesia entende que voltar atrás no golpe seria catastrófico do ponto de vista político. Eles querem avançar, né? A derrota do Temer não é a derrota do golpe. Pelo contrário, a derrota do Temer, como a gente já tinha dito anteriormente, muito antes, é uma coisa que está sendo feita pelos próprios golpistas. Nós alertamos que essa palavra de ordem era uma palavra de ordem confusionista. Por quê? Porque o Temer era como é que se diz? Era uma espécie de utensílio descartável. Então, era preciso colocar o problema do ponto de vista de conjunto. Agora, o que vai acontecer é que o Temer vai ser retirado, porque ele é uma peça defeituosa do ponto de vista dos golpistas, vai ser substituído por uma peça que seja mais eficiente do ponto de vista da continuação do golpe. A não ser que os golpistas percam o controle da situação. Né? Mas nesse momento ainda não aconteceu. Tudo indica que eles estão indo para as eleições indiretas. A imprensa golpista tem uma ampla discussão, já tem candidatos, já tem campanha eleitoral nos jornais, etc. e tal. E eles estão discutindo aí para ver quem que seria. E os candidatos são todos, vai do pior possível ao inimaginavelmente ruim. Né? Tem até o Fernando Henrique Cardoso no meio. Vocês imaginem como é que é. Como foi dito antes, né? Depois também tem a possibilidade de eleger um Fernando Henrique Cardoso, aí adia as eleições e nós vamos ter o terceiro governo FHC. Já pensaram nessa possibilidade? É uma possibilidade bem concreta. Por que é assim? Por que o negócio das diretas ele é um instrumento fraco para intervir na situação? Primeiro porque é uma reivindicação de tipo parlamentar. O pessoal teria que colocar aí, colocou em votação uma PEC pelas eleições diretas. Essa é a ideia. Não vai ser aprovado. Eles precisariam do consenso de um setor da burguesia. Como a Folha de São Paulo falou eleições diretas, eles acham que a burguesia está profundamente dividida em torno da questão. A Folha de São Paulo é um setor secundário da burguesia e também cínico. O fato deles falarem em eleições diretas não quer dizer que eles defendam de fato eleições diretas. Né? Tem alguma coisa que eles acham que vale a pena defender essa palavra de ordem como instrumento de pressão e tudo mais.
E também serve para tentar recuperar os leitores que fugiram, porque o jornal é muito direitista, né? Apoiou o golpe e tal. Então, quer dizer, é uma coisa muito complexa. E o regime ele não está indo para a esquerda, ele está indo para a direita. Ele está em crise, mas o importante é o seguinte, quem tem a iniciativa, mesmo no meio da crise, é a direita, não é a esquerda. O movimento de massas, ele é uma ameaça em situações como nós estamos vivendo agora, mas de um ponto de vista de conjunto, ele ainda está bastante paralisado. Ele precisaria ter uma mobilização muito maior do que ele já teve até agora. E se nós queremos pensar em algum tipo de saída progressista para o país, de saída democrática, alguma coisa, isso precisaria ser o subproduto de um enfrentamento duríssimo das massas com o regime. Por exemplo, mesmo que o Temer fosse derrubado agora no Congresso e tal, a crise seria muito grande. Mas a tendência seria que a coisa, de novo, passasse por dentro do Congresso, fosse para as eleições indiretas, porque não haveria sustentação. Só que a crise seria maior, né? Iria se aprofundando, se alargando a margem da crise.